Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Se você gostar desse vídeo, por favor, deixe seu like. Divulgue esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, tá? Peço por gentileza. E se inscreva no canal, tá? Ajude no engajamento aí do canal. Se vocês gostam do meu trabalho, por favor, façam esse favor aí por mim. Agradeço a todos vocês por estarem sempre presentes aqui, me acompanhando desde o início do canal. Eu quero analisar esse artigo aqui com vocês de 2010. Esse artigo já tem tempo, tá? Já é um pouco antigo. Que ele diz algo que, no meu ponto de vista hoje, analisando as coisas de uma maneira mais racional e mais lógica, eu percebo que sim, tem bastante razão. Vamos lá. Todo mundo aqui do canal sabe que eu sempre, boa parte da minha vida, acreditei na Bíblia como um livro de regras e condutas, um livro que eu pensava que era o manual da humanidade, né? Um livro que contém a palavra de Deus e ali está a verdade absoluta. Todo mundo que me acompanha no canal desde o início sabe que eu sempre preguei aqui, sempre mostrei a minha fé aqui no canal, tá entendendo? Todo mundo sabe, sempre acreditei num Criador, sempre acreditei em Jesus Cristo, etc e tal. Porém, hoje eu penso de uma maneira diferente, tá entendendo? Eu não acredito mais com tanta firmeza, de uma maneira tão fiel assim, que Deus possa de fato existir, todo esse conceito. Eu sei que o que eu tô falando aqui pode chocar muita gente. Eu sei que o que eu tô falando aqui pode estar chocando muita gente que me acompanha aqui, que é inscrito no canal. Mas galera, assim, eu entendo que mudanças fazem parte da vida. Não somos donos da verdade. Eu, por exemplo, não sou dono da verdade, eu sou buscador dela. E seja a verdade ela qual for, Deus existir ou não, eu vou aceitar de boa. Tá entendendo? Vamos lá. E o que esse artigo aqui vai abordar, essa matéria, ela faz bastante sentido e vocês vão entender o porquê. Vamos lá. Vamos lá. Quanto mais religioso, mais pobre tende a ser um país, diz pesquisa. Então, como todos sabem, sempre expressei minha fé aqui no canal, mas hoje eu tô vendo as coisas de uma maneira um pouco diferente, tá entendendo? Não pelos olhos assim da fé, né? Mas sim de uma maneira racional e lógica, vendo o mundo como ele merece ser visto. Então tá aqui, ó. Quanto mais religiosos são os habitantes de um país, mais pobre ele tende a ser. Essa é a conclusão de uma pesquisa feita em 114 nações e divulgada aí no dia 31, já faz tempo, tá? Porque esse artigo é de 2010. Então, esse estudo mostra uma correlação forte entre o grau de religiosidade da população e a renda per capita. Bom, desde o século XIX, a sociologia tem preferido apostar na tese de que a pobreza facilita a expansão da religião. Em geral, as religiões, abre aspas, fala de Ricardo Mariano, tá, que é da PUC do Rio Grande do Sul, ele diz o seguinte: em geral, as religiões ajudam seus adeptos a lidar com a pobreza, explicam e justificam sua posição social, oferecem esperança, satisfação emocional e soluções mágicas para enfrentar problemas imediatos do cotidiano. Bom, as religiões de salvação prometem ainda compensações para os sofrimentos e insuficiências desta vida no outro mundo. O sociólogo, porém, lembra que há outros fatores: a restrição à liberdade religiosas, ideologias secularistas e o ateísmo estatal dos países socialistas contribuíram para a baixa importância que sua população atribui à religião, como ocorre na Estônia, campeã nesta matéria, e até mesmo na própria Rússia. Bom, já na Europa Ocidental, o rapaz diz que modernização, laicização do Estado e relativismo cultural erodiram bastante a religiosidade. A grande exceção à regra são os Estados Unidos, com uma das maiores rendas per capita do planeta. 65% dos norte-americanos atribuem importância à religião em sua vida diária, ou seja, tem muitos cristãos, judeus lá nos Estados Unidos, assim como tem muitos ateus. Tal índice é bem superior à média dos países mais ricos, que é de 47%, sem descartar um papel para as explicações sociológicas mais tradicionais, que chama de fator ópio do povo. Daniel Sotomayor, presidente da ATEA, que é a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, aventa algumas hipóteses na direção contrária.
isto é, de que a religião é causa da pobreza. Ela promove o fatalismo e o Deus dará. Em certos lugares, notadamente em alguns países islâmicos, ela desestimula a educação e impede a adoção do pensamento científico. Além disso, ele afirma que a religião não apenas não gera valor, como sequestra bens, dinheiro e mentes que deixam de ser empregadas em atividade econômica e de desenvolvimento, certo? Bom, para religiosos, né, que foram ouvidos pela Folha, né, cujo site que está fornecendo essa matéria aqui, é a riqueza que pode reduzir o pendor das pessoas à religiosidade. Segundo o padre jesuíta Eduardo Henriques, a abertura a Deus é inversamente proporcional à segurança oferecida pela estabilidade econômico-financeira, com exceções, é claro. Espiritualmente falando, os pobres tornam-se sinais mais eloquentes de que ninguém, pobre ou rico, basta a si mesmo. Por isso Jesus chamou os pobres de bem-aventurados, né? Diz o cara aqui na matéria. Já para o pastor Adriano Trajano, a pesquisa mostra que quanto maior for o estado de pobreza e pouco desenvolvimento econômico no país, maior será a busca por subrefúgios sobrenaturais. Isso aqui eu concordo, realmente. Porque pensa só, o cara que é rico, bem-sucedido, um cara que é um empresário, um cara que é um CEO, ou um cara que tem algum papel importante, algum cargo importante na sociedade, um cara que tem casa própria, um cara que é bem-sucedido, né? Um cara que não tem muita religiosidade. Você acha que esse cara vai ser facilmente enganado por um líder religioso a ter que doar um dinheiro todo mês? Pensa só, você acha que isso faz sentido? Acha mesmo? Agora, não é bem mais fácil uma pessoa pobre, às vezes ignorante, não tem conhecimento dos próprios direitos, não tem muito conhecimento teológico, não tem muito conhecimento sobre as coisas, uma pessoa mais pobre, mais carente, uma pessoa que faz parte do povão, é uma pessoa bem mais fácil e possível de ficar submissa, de submeter, tá entendendo? A um engano religioso, a ter que ficar doando o dinheiro, tá entendendo? Todo mês doando dinheiro para um pastor, para um líder religioso, tá entendendo? E esse pastor, em nome de Deus, entre aspas, vai falar o que ele deve ou não fazer da vida, que ele tem que seguir Jesus e senão ele vai ser condenado. Então é sempre aquela falácia, é sempre aquele discurso do medo, do inferno, como lugar de tormento eterno, como consequência de pecado daqueles que não adoraram a Deus. Isso é uma grande balela. Hoje eu vejo isso como uma grande balela. Certo? Pois a religião tem esse poder de transportar o necessitado a um mundo de cordas divinas, que a religião desempenha um papel importante nas sociedades, não há dúvida, diz ele. Bom, aqui está o gráfico, tá? Corroborando a esse estudo, é o que os caras estão falando aqui na matéria. Mas o resumo do vídeo basicamente é esse. Vocês entenderam que a maioria dos países com baixa criminalidade, com a qualidade de vida boa, tá entendendo? Com um sistema de saúde bom, tá entendendo? Ou seja, países que são mais desenvolvidos, todos eles tendem a ser ateus, menos religiosos. Enquanto a maioria dos países, terceiro mundo, pobres, tá entendendo? Tecnologicamente atrasados, que possuem pouco conhecimento científico e com uma grande devoção religiosa, países assim tendem a ser menos desenvolvidos. Por exemplo, vê o Brasil. O Brasil é um país majoritariamente cristão. É considerado Estado laico, porque tem pessoas que seguem diversas crenças, mas é majoritariamente cristão. E você vê que o Brasil é isso aí, é o que é. Por exemplo, você pode ver na Holanda, que um tempo atrás, né, vários presídios haviam sido fechados na Holanda, por quê? Por falta de crimes, por falta de criminalidade, por falta de bandidos, por falta de marginais, por falta de pessoas que cometem crimes. Ou seja, quanto menor a violência, quanto maior a criminalidade, quanto maior a taxa de homicídio, essas coisas, menos as pessoas tendem a, por exemplo, recorrer a Deus ou recorrer a algum tipo de divindade. Vocês estão entendendo? Então, menor a necessidade de, sei lá, de acreditar em um Deus, tá entendendo?
ou de se adotar a religião, tá entendendo? Então coisas desse tipo, percebe? Os países do extremo norte da Terra, tipo Noruega, Finlândia, esses países europeus, tá entendendo? Ou seja, eles quase não possuem crença em Deus, boa parte desses países ateus, e são muito mais desenvolvidos do que a maioria dos países que são religiosos ou seguem algum tipo de crença, né? Como cultura padrão. Então é isso, espero que tenha ficado bem claro para vocês, espero que tenham entendido que sim, os países ateus são mais desenvolvidos que os religiosos. Bom, os Estados Unidos é o único país exceção que quebra essa regra, porque os Estados Unidos é um país também desenvolvido, de primeiro mundo, porém os Estados Unidos é um país bem religioso, né? Porque tem muitos devotos ao cristianismo, ao judaísmo nos Estados Unidos, mas também tem ateus e pessoas de outros tipos de crença também, né? Mas a maioria dos países bem desenvolvidos, que quase não possuem religião ou uma crença em Deus, eles estão mostrando que, mesmo sem Deus, podemos viver sim numa sociedade justa e igualitária, com as pessoas com direitos iguais, em um país de primeiro mundo, com a qualidade de vida boa, etc e tal. Bom, vou ficando por aqui, muito obrigado a todos aí pela paciência, por hoje é isso, muito obrigado e até mais.